Começando por Nelson Semedo, equipa do Barcelona, e do lado oposto temos Luís Advíncula, com passagem pela Vitória de Setúbal, Velásquez pelo Braga, Bebé. Soltos de marcação, também Coutinho. Marcação à zona para esses três elementos. Levanta Messi, junta a baliza, Dimitrievski a afastar, e lá está Busquets, solto de marcação, dá para Coutinho, e muito bem, Advíncula antecipa. A equipa fazer a defesa zona, independentemente da capacidade de ver, estão todos os jogadores, a seleção de Ter Stegen no meio campo ofensivo. Luga-se o meio campo defensivo do Barcelona. Busquets no cruzamento, Messi a pentear a bola para o defesa. Foi isso que Messi fez com a cabeça, que é aquilo que ele melhor usa, mesmo quando joga com os pés. Recupera Coutinho, Messi, grande simulação, Vidal, a devolução para Messi, agora Coutinho. Essa recuperação muito boa de Coutinho, e depois a triangulação fantástica. Está em jogo Messi, recebe de Vidal, e depois a finalização frouxa de desequilíbrio para a equipa adversária, e naturalmente as dificuldades da Advíncula em rodar quando foi feito o passo para a sua zona. Atenção a Raul de Tomás, espaço para o remate, atirou para dentro! Inacreditável, marca o Raio Vallecano em pleno campeão! Vallecas! Por parte da equipa do Barcelona, dão espaço, e naturalmente quando há jogadores com esta qualidade, não tem a sua proximidade dos colegas, teve de tocar muitas vezes na bola, mas mesmo assim desviou-a e colocou em jeito na malha lateral Ter Stegen, acaba por fazer a transição rápida, que é aquilo que o Raio Vallecano terá procurado, porque não tem capacidade para ter a posse de bola, e o Barcelona está naturalmente em desvantagem, fruto da incapacidade física. Melo, apenas guardados à distância por Gianelli Mbula. Levanta Messi, o cabeceamento do Piqué que não estava à grande área. Mais uma vez a defesa zonal por parte da equipa do Raio Vallecano. Há um encosto que permite a criação de espaço sobre Galvez, e sabemos que isto é usual nas grandes áreas em todo o mundo. É preciso muita rotina e é preciso muito treino para as triangulações ser feitas por parte da equipa que ataca, e também as coberturas entre os próprios centrais para tapar essas triangulações do Barcelona, que são muito eficazes. Messi, atirou Messi, a entrada da... É indesmentível a qualidade e eficácia por todos os sítios onde passou. Livre para o Barcelona, Messi junta a baliza, o cabeceamento para dentro! Marca Piqué, e estava-se mesmo a ver. Dimitrievski afasta o jogador da barreira e... Ler o jogo fora do mesmo, acaba por entrar naquela zona teleguiada que é muito complicada entre a grande penalidade e a pequena área, ganha à frente, Dimitrievski pode-se queixar, mas não há qualquer tipo de falta. O choque acaba por ser natural e consequente depois do cabeceamento de Piqué, que tem essa capacidade também, tem falado muito fora do campo, os seus investimentos. Messi, Vidal, Sérgio Busquets, mais celeridade de processos nesta construção da equipa do Barça. Ninguém prolongamento, fora do prolongamento da grande área da equipa do Raio Vallecano. Só agora Moreno para ir ao duelo individual com o Dembélé. Dembélé, grande abertura para Nelson Semedo. Aí está o português, boa simulação, caiu e há penalti. Indicação, vamos cá rever o lance. Nelson Semedo, excelente na ginga, e depois, claro, ser atingido da perna direita por intermédio de Jordi Amat, na zona do pé. E o olho, parte Leo Messi, atirou para dentro! Marca Leo Messi, golo número 26 na La Liga. Estamos habituados e dificilmente do Argentina. É fazer tombar Dimitrievski com aquela posição corporal, a zona da bacia também, a simulação no momento de bater o penalti, uma ligeira paradinha. Parece ter um GPS na cabeça, que está sempre no sítio certo na rota do passe das equipas adversárias. Faz muitas faltas, mas é um jogador extraordinário. Suárez a picar a bola para Coutinho, ainda Messi no remate. Pedamina no pé de Leo Messi. Que é muito complicado, estão a aparecer de todos os lados. Havia muita gente na área. Parece-me aquele poste muito descoberto, esta perspectiva. Para não ter sempre agarra. Aí está Messi, atirou e era algo mal posicionada, a bola entrava naquele canto. Talvez Dimitrievski pudesse chegar à bola, mas fugiu a entrada em cena de Adriano Embarba, mas muito bem Ter Stegen. Ter Stegen é aquele típico guarda-redes de equipa grande. Quando é necessário intervir, está lá. Melé, Suárez, bela triangulação, Rakitic, Suárez, e é um golo de bandeira para a equipa do Barcelona. A régua em esquadro, é um golo de compêndio, é de antologia para a equipa. É uma jogada coletiva magistral, Suárez inicia e conclui a jogada. Dembélé a ler bem o jogo, Suárez para Rakitic, Rakitic para Suárez, Dimitrievski fora dela, baliza a descoberto, e 3-1 para a equipa do Barcelona. Está fechado o caixão da equipa do Raio. Está o livre para Leo Messi, a bola passa a barreira, Dimitrievski em sentido. Do lado da trajetória da mesma. Mas veremos agora como é que será o dispositivo tático da equipa, quem é que irá ocupar a posição dessa sua zona de ação, apesar do início jogar muitas vezes nas laterais.
tentativa